Bom, eu vou fazer esse vídeo, eu acho que é provavelmente o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo, realmente mostrando minha cara e gravando alguma parada que eu tô fazendo. Mas esse eu acho interessante porque eu agora me considero politicamente formado o suficiente para eu responder algumas perguntas, politicamente falando. Eu sou marxista, eu ia dizer marxista-leninista, mas para ser sincero eu não sei o suficiente sobre o que significa o marxismo-leninismo para dizer que eu sou, para afirmar com razão, assim, com certeza. Mas eu tenho certeza de que o socialismo e o comunismo são o futuro da humanidade e, portanto, eu me identifico com o socialismo, o marxismo, né? Então eu vou fazer esse quiz aqui de perguntas, são 72 perguntas, para ver mais ou menos, né, quão de esquerda eu sou, né? Então vamos começar, são 72 perguntas, então eu já vou começar. Eu já fiz 14 perguntas antes de começar a gravar, mas aí quando eu vi que estava legal, eu pensei em gravar, então vamos começar do zero aqui. Vamos lá. Pergunta 1 de 72. Medidas para resolver questões ambientais são inaceitáveis se levarem a declínios significativos na produção de qualidade de vida? Essa é uma pergunta complexa, eu não cheguei a ver ela na primeira vez. Medidas para resolver questões ambientais, então eu imagino, né, aquecimento global, por exemplo, são inaceitáveis se levarem a declínios significativos na produção e na qualidade de vida. É que aí é uma pergunta um pouco carregada, porque a produção é uma coisa, a qualidade de vida é outra. Se resolver questões ambientais diminuir a produção, tudo certo, desde que isso não diminua a qualidade de vida. Agora, eu não consigo, sinceramente, conceber medidas para resolver questões ambientais que reduzam a qualidade de vida. Não consigo pensar. A produção, sim, consigo. Obviamente, sei lá, produzir madeiras feitas de acácia vai ter que acabar, né? Agora, isso não é um problema. Agora, a qualidade de vida, não consigo pensar. Então, para essa aqui, eu acho que discordo totalmente. Quer dizer, é porque assim, ele tá levando um pressuposto, né? Mas eu não concordo com esse pressuposto, então eu discordo totalmente. A melhor definição de Estado é monopólio da violência e da opressão. Isso é de acordo com Lenin. Né? Mas o Estado socialista seria o mesmo? Não sei, não tenho certeza. A melhor definição de Estado é o monopólio da violência e da opressão. Eu discordo. Eu acho que o Estado tem mais coisa além disso. Mas com certeza também é isso. Apesar de que no Estado socialista a ideia é não ser isso, né? Então, enfim, discordo. Eu estaria disposto a sacrificar recursos financeiros em meu país de origem para ajudar outros países. Depende de quanto. Depende de como, depende de pra quê. Depende de qual país, depende de muita coisa. Mas eu estaria, por exemplo, eu estaria disposto no Brasil de sacrificar. A gente fez isso com Cuba, né? Pra ser sincero, não sei se valeu a pena. Mas eu estaria disposto a sacrificar. Cara, sim, ajudar outros países. Um país em crise, estaria disposto, tá ligado? Estaria disposto. Então eu concordo, mas depende. Você não pode alcançar uma sociedade socialista sem também fazer um progresso social significativo. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Os princípios da democracia no local de trabalho e da autogestão são desejáveis? Lógico, isso aí eu acho que até um capitalista consegue concordar. A mudança climática é uma grande ameaça global, que todos os socialistas devem combater ferozmente. Lógico, fato. Acho que também ninguém discorda disso. É necessário estabelecer uma ditadura do proletariado como um estágio de transição entre o capitalismo e o socialismo. Total, lógico. Isso aí é teoria básica, né, gente? Burocracia e ineficiência estão sempre inerentes às economias centralmente planejadas. Não. Eu discordo, mas eu não discordo totalmente, porque burocracia vai existir, ineficiência não necessariamente. Então eu discordo. O crescimento da população humana deve ser interrompido para evitar um grande desastre ecológico. É completamente eugenista quase, né? Eugenista não, mas assim, loucura. O que a China fez é diferente, tá, gente? O que a China fez é outra parada, enfim. Não vou entrar no assunto. O centralismo democrático é uma estrutura organizacional autoritária que ignora as massas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela não ignora as massas, mas ela definitivamente ignora as nuances da opinião pública. Isso é fato. Tanto que teve na Guerra Civil Rússia o Exército Verde, o Exército Preto, né? Porque a galera era o que? Era burguês? Não, claro que não. Mas, né, no centralismo democrático você alcançou a União Soviética poderosa. Ela não ignora as massas, de jeito nenhum. Mas ela ignora algumas nuances. Que é autoritária que ignora as massas. Não, eu discordo. Não vou dizer discordo totalmente, mas eu discordo. O conflito de classes é uma força que influenciou uma grande parte da história, toda a parte da história humana, toda. Uma economia centralmente planejada, baseada em computadores, é um conceito que vale a pena investigar, eu acho. Centralmente planejada, baseada em computadores, é realmente interessante. É que vale a pena investigar, não estou dizendo que isso é o certo, concordo plenamente. Alguma destruição em pequena escala da natureza é aceitável se beneficiar muito a humanidade, com certeza.
Com certeza, até porque a natureza se refaz, se renova, né? Então, com certeza. É claro que depende muito, né, de qual dano, qual destruição a gente tá falando, né? Se for permanente, se for um negócio grave, daí é claro que é pequena escala, né? Então, eu acho que já se assume que não é algo tão grave. Mas com certeza, a evolução é a melhor maneira de alcançar uma sociedade socialista. Não é a melhor, é a única. Não existe como alcançar uma sociedade socialista através do voto, através, sei lá, do diálogo. Nas sociedades subdesenvolvidas, uma economia centralmente planejada é a melhor maneira de progredir rapidamente. E nas desenvolvidas também. É a melhor maneira de progredir rapidamente? Não sei. Pra ser bem sincero, eu sou incerto. Até porque, porra, aconteceu o Japão, né? O Japão, não vou dizer, né, na Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão não foi centralmente planejado. Os Estados Unidos bolou muito do que eles iam fazer, mas não foi, não foi tudo pensado também, não. Então, sei lá, eu sou meio... Não, eu concordo, mas eu fico entre esses dois aqui, vou colocar concordo. Os meios de produção, como fábricas e fazendas, devem ser de propriedade pública, lógico, isso é socialismo básico. É tolice esperar que fontes de energia renováveis possam substituir os combustíveis fósseis. Não, discordo. Discordo totalmente, na verdade. É tolice esperar que fontes de energia renováveis possam substituir os combustíveis fósseis. Totalmente. Absurdo. O futuro, na verdade, é energia renovável. É lógico que ele não vai, né? Carros elétricos, né? E sei lá, usinas de energia solar não vão salvar o mundo. Mas elas são o futuro. E o combustível fóssil é o passado. Isso é fato. Tolice, total. Quer dizer, é tolice esperar que fontes de energia renovável possam substituir? Não é tolice não. Qualquer país socialista deveria se dedicar à exportação de sua ideologia para o exterior. Qualquer país socialista eu não sei. Na real, não. Acho que eu concordo. Mas não concordo tanto, assim. Não deveria ser uma puta prioridade, assim. Deveria primeiro estabelecer o socialismo do país. Vamos lá. A famosa, né? De cada qual segundo suas capacidades, a cada qual segundo suas necessidades, é um bom princípio. Concordo plenamente. O capitalismo induzirá sua própria morte através de contradições que resultarão em uma crise. Ficou errado, né? Não, completamente. As práticas agrícolas industrializadas devem ser abolidas, mesmo que isso leve a uma diminuição de produção. Depende. Na real, acho que não. Acho que eu discordo. Porque porra, as práticas agrícolas industrializadas conseguem alimentar milhões. E sem elas eu acho que não dá. Então, é claro que a gente tem que acabar com o extrativismo, a gente tem que acabar com a monocultura. Mas as práticas agrícolas industrializadas não. Precisa. Então eu discordo totalmente. Libertação nacional ou a autodeterminação de todos os povos são bons conceitos, lógico. É desejável que as fronteiras entre países socialistas relacionadas sejam abertas. E países capitalistas também. Na verdade, isso não tem a ver com socialismo, não. Isso é qualquer fronteira tem que ser aberta, né? As organizações socialistas costumam ser mais bem organizadas de maneira livre e descentralizada. Não costumam, isso não é nem a minha opinião, isso é fato histórico. Todas as revoluções socialistas que tiveram foram centralismo democrático. Não estou dizendo que eu gosto, mas é inegavelmente o mais eficiente, né? Então, não. Agora, maneira livre é um termo meio genérico e meio abstrato, né? Lenin não gosta disso. Mas não, discordo totalmente. Nacionalismos e patriotismos são impulsos inaceitáveis em uma sociedade socialista. Não, eu só não vou botar discordo totalmente, porque parece um pouco nessa frase um pressuposto de que se tem nacionalismo, não vai ter solidariedade revolucionária mundial. Isso para mim é um pressuposto falso. Você pode ser nacionalista e ter solidariedade revolucionária mundial, mas o nacionalismo e o patriotismo são inaceitáveis na sociedade socialista? De jeito nenhum. Discordo, mas eu não discordo totalmente. Redistribuir a riqueza dos ricos através de impostos é uma maneira viável de acabar com a desigualdade. Discordo totalmente. Oficiais estrangeiros não têm o direito de ditar políticas em outros países. É verdade, com certeza. É claro que devem haver tendências, né? Mas ditar nunca. Os partidos políticos socialistas devem participar de eleições democráticas liberais. Devem. Nem sempre, assim, uma eleição, por exemplo, como... Vamos supor, né, que o Lula estivesse preso, né, de 2022 agora. A gente tinha quem? A gente tinha a Tebet, Felipe Dávila, a Soraya, o Padre Kelmo, o Bolsonaro, quem mais? E daí tinha, né, o único nome grande da esquerda era o Lula, mas daí a gente tinha a Sofia Manzano, o Léo Pericles e a Vera Lúcia, que nenhum dos três foram para debates. Então a participação deles nessa eleição seria completamente irrelevante. Numa eleição nesse cenário que eu coloquei, do Lula preso, seria ridículo participar dessas eleições. Seria mais interessante fazer um boicote e fazer uma discussão nacional sobre que essa eleição seria absurda. Mas numa eleição um pouco mais justa como a que aconteceu com o Lula, deve participar sim. Concordo plenamente, na verdade. Não, concordo só, pelo exemplo que eu acabei de dar. Vamos lá. Extensas proteções ambientais serão importantes para alcançar o socialismo? Não. Para alcançar, não. Mas eventualmente eu espero que tenham.
extensas proteções ambientais... Não, se bem que precisa... serão importantes para alcançar o socialismo? Talvez, mas eu acho que eu fico meio discordo. O fato de tantos trabalhadores votarem nos partidos burgueses ao invés de partidos socialistas é a prova de que a política partidária não é mais relevante. É a prova de que a política partidária não é mais relevante. O que isso quer provar? Qual é o nome? Manipulação existe, meu querido. Isso não tem nada a ver com partido. Isso tem a ver com manipulação. O partido tem que existir. A política partidária tem que existir. Ela é completamente relevante. Só que ela não é tudo. Não, discordo totalmente. Vamos lá. As religiões, em geral, têm um efeito amplamente positivo e devem permanecer influentes na sociedade. Não, eu discordo. Mas eu acho que elas têm que permanecer. Mas eu não acho que elas tenham um efeito amplamente positivo, não. Liderança de partidos políticos na progressão para o socialismo sempre levará ao autoritarismo. Discordo totalmente. As condições e necessidades materiais são o motor dominante da mudança socioeconômica. Total, isso é óbvio, tá ligado? Isso é um pressuposto, na minha opinião. Vale a pena investir em fontes de alimentos experimentais e ecológicas, como carne feita em laboratórios? Não, vale a pena. Vale a pena sim, num país socialista ou num capitalista. Agora, depende se é a favor do lucro ou a favor da vida humana, né? Da saúde. Mas vale a pena sim investir, com certeza. As políticas de imigração em massa estrangeiras são ingênuas e não devem ser aplicadas. Como assim? As políticas de imigração em massa estrangeira são ingênuas e não devem ser aplicadas? Como assim? Políticas de imigração em massa estrangeira? Os sírios saindo da guerra civil da Síria são uma política de imigração em massa? Sabe, tipo, não entendi essa pergunta, pra ser sincero. São ingênuos e não devem ser... Como assim, cara? O que isso quer dizer? Essa aqui é neutra, essa pergunta não faz sentido. Talvez se eu visse essa pergunta... Não, deixa eu ver o seguinte. Eu tenho medo de mudar o idioma no meio. Medo de, tipo, dar ruim. Mas tudo bem. Até porque eu não gostaria de fazer todas as perguntas de novo, né? Mas vamos lá. As pessoas oprimidas têm o direito de participar de revoltas violentas quando todas as outras opções estiverem esgotadas. Concordo totalmente. Mas eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada? Ficar parados sendo oprimidas? Não. Devemos aceitar que os estados socialistas do século XX falharam em abordar seriamente as questões ambientais. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que isso é verdade. Apesar de eu não estudar tanto sobre o socialismo do século XX, mas eu acredito que sim. Pelo pouco que eu estudei. O movimento socialista mundial deve ser liderado por um único partido ou organização. Não, discordo totalmente, né? Se bem que a Internacional Comunista, dá pra dizer que é uma organização, é uma entidade. Deixa eu voltar aqui, rapidão. Um único partido, né? Não, eu discordo. Discordo. Até porque, por exemplo, a Internacional Comunista não governava, né? Ela só, se organizava os trabalhadores do mundo, né? Não é bem governo. Pessoas de culturas semelhantes devem se unir em federações ou confederações. Eu acho que sim. Se elas estão, né, separadas por motivos que não são culturais e sim, digamos, políticos, né, digamos, de separação, interesses políticos, eu acho que isso deve acabar. Agora, às vezes, por exemplo, tem 1 milhão de etnias dentro da China e é um país só. Mas são fragmentados em províncias. O mundo árabe, né? O que a gente chama de mundo árabe já está errado, né? Porque existem 1 milhão de culturas diferentes no Oriente Médio. E eles são separados por coisas que a gente acha que é pouquíssimo, mas para eles é uma diferença grande. Então, pessoas de culturas semelhantes devem se unir? Depende, né? Quem tem que dizer isso são eles. Mas, no geral, eu acho que sim, eu concordo. Concordo, sim. É necessário superar os papéis tradicionais de gênero, como o de mulher sendo dona de casa. Total, isso é óbvio, isso é um pressuposto também para mim. Ações espontâneas em massa são mais eficazes do que ações cuidadosamente planejadas? Depende, mais eficazes em qual sentido, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito tosco, né? Mas recentemente fizeram aquele protesto lá em Washington do Birds Aren't Real, né? Dizendo que os pássaros não são de verdade, que são na verdade robôs do governo, sabe? Isso é um movimento espontâneo, não foi planejado, mas é estúpido, não é eficaz em porra nenhuma. Quer dizer, foi mais eficaz em organização do que alguns movimentos socialistas planejados, tá entendendo? Então, alguns movimentos, alguns protestos às vezes, né? Então, depende da circunstância, né, mano? Mas eu não diria que abstratamente a espontaneidade é melhor do que o planejamento. Mas com certeza ambos têm seu valor. Agora, eu não diria que nenhum é melhor do que o outro. Eu vou colocar neutro mesmo. Mas são mais eficazes que as... Neutro eu discordo, na verdade. Não, vou botar neutro. O socialismo só pode ser plenamente alcançado nas sociedades industrialmente desenvolvidas. Olha, a China teve que se industrializar, né? Bem que eles fizeram a revolução antes de se industrializar e dá pra dizer que eles alcançaram o socialismo já?
Não sei. Só pode ser plenamente alcançado nas sociedades industrialmente... eu acho que sim. Um país socialista que permanece desindustrializado nunca vai alcançar o socialismo. Na verdade, eu concordo plenamente. A democracia liberal é uma maneira viável de alcançar uma sociedade socialista. Não, é impossível. É desejável reformar a sociedade capitalista para alcançar melhores direitos para os trabalhadores. A humanidade deve retornar às formas primitivas do passado para superar os problemas climáticos ao longo prazo. A humanidade deve retornar às formas primitivas do passado para superar os problemas climáticos de longo prazo? What the fuck? É possível convencer pacificamente a classe dominante a se adaptar a uma sociedade socialista? Não. Quer dizer, na verdade, veja bem, uma vez que a Revolução Socialista é plenamente executada e a classe trabalhadora toma autoritariamente, isso não quer dizer violentamente, mas ela toma autoritariamente o poder, eu acho que é possível a sociedade burguesa se adaptar ao socialismo, mas precisa tomar o poder. E isso não quase nunca é um ato pacífico. Então, até porque não é convencimento quando você aponta uma arma para ele, né? Então eu discordo totalmente. Uma revolução socialista é inevitável dadas as condições do capitalismo, total. A opressão em relação às pessoas LGBTQ+, que na minha opinião deveria ser só LGBT+, porque são os 4 clássicos, né? É um grande problema que precisa ser tratado com seriedade, né? Gente, isso aí é que nem, né? A água é molhada, o céu é azul, né? Enfim, o planejamento local em relação ao nacional é mais eficiente no gerenciamento de uma economia planejada. Porque, assim, não, eu discordo. Não, eu vou colocar o mesmo negócio do neutro, porque nenhum nem outro. Tem que ter uma dialética entre os dois, tem que ter um equilíbrio. O macro não pode ignorar o micro, nem o micro pode ignorar o macro, na minha opinião. O casamento é uma construção social patriarcal que deve ser removida? Não. Acho que não. Deve ser removida, mas ela deve ser com certeza repensada e deve ser algo... Acho que, para ser bem sincero, hoje, pro mundo ocidental desenvolvido, para a maioria das pessoas eu diria que é. Na verdade, não. Eu vou mudar a minha frase. Eu acho que para a maioria das pessoas de classe média, no mundo, no geral, isso já é. Eu diria. Então, não deve ser removido. Eu só vou botar discordo, porque ela tem que ser repensada, mas eu não tenho que ser removida, não. O proletariado internacional não pertence a nenhum país. Não. Ela pertence a algum país, mas isso não muda o fato de que o trabalhador da Mongólia e o trabalhador do Brasil têm muito mais em comum do que o brasileiro, né, do que o trabalhador brasileiro com o burguês brasileiro. Isso é óbvio, mas eles pertencem a país sim. Discordo. Deixa eu ver. Não, discordo só. O sindicalismo foi extensivamente corrompido pela classe dominante e não é mais uma estrutura viável para uma organização social. Não, absurdo, eu discordo totalmente. O governo deve ser capaz de designar indivíduos para o local de trabalho. Designar, eu acredito que ele esteja dizendo mandar, né? Quem que vai para qual lugar de trabalho. Eu diria que não. Quer dizer, se o governo for a classe trabalhadora, tem. Né? Essa frase é meio ambígua, né? Deve ser capaz de designar indivíduos para o local de trabalho. Vou botar neutro, porque essa frase realmente ela ficou bem ambígua. Devemos alterar radicalmente nosso consumo de alimentação para limitar a exploração da natureza? Sim, mas no futuro, como a própria pergunta de algum tempo atrás falou, né, a gente vai ter carne vegana. Então, nosso consumo de alimentos talvez não mude. O que mude talvez seja só a produção, não sei. Mas eu acho que devemos alterar radicalmente nosso consumo de alimentos para limitar a exploração da natureza. Eu não sei, mas eu tendo a dizer que... Não, concordo sim. Hoje sim, a gente está falando do hoje, né? Hoje sim. As consequências negativas de uma revolução geralmente superam as vantagens. Não. As consequências negativas geralmente superam a vantagem? Não, discordo totalmente. Uma economia altamente centralizada e planejada não é socialismo, mas capitalismo de Estado? Não. Eu só discordo. A social-democracia moderna é uma traição dos valores da esquerda. É complicado, a gente está falando do PT agora, né? A traição, cara, não vou dizer que é uma... Eu consigo entender quem diz que é uma traição, mas eu particularmente não sei, cara, porque a esquerda, o PT, não diria que é uma traição, porque a gente está falando do Brasil, né, mas sei lá, na Alemanha, na Inglaterra, nos próprios Estados Unidos, Estados Unidos é uma palhaçada, né, mas enfim, nunca teve esquerda lá. Social-democracia moderna é uma traição dos valores de esquerda? Eu vou botar discordo, eu acho. Sindicatos e conselhos de trabalhadores devem formar a base de uma sociedade socialista. Óbvio.
concordo plenamente. Um governo socialista não tem o direito de perturbar tradições religiosas ou culturais de qualquer situação. Complicado, porque, porra, dá pra dizer, né, a cultura do estupro, né? Já falaram disso há um tempo atrás. Porra, a cultura do canibalismo, né, é uma parada cultural, querendo ou não. Cultura do patriarcado, enfim, tem um monte de culturas que, assim, é um debate complicado, mas eu diria que não podem. O governo tem que ter o direito de perturbar essas tradições. Eu acho, concordo. Não tem o direito. Não, eu discordo. Discordo totalmente. O estabelecimento do socialismo é um processo gradual e não instantâneo ou rápido. Completamente, completamente. Olha a China aí, cara. A própria União Soviética também, né? Uma república socialista mundial é uma meta realista e desejável. Eu concordo plenamente. Não, plenamente não. Só concordo. A democracia no local de trabalho dentro do capitalismo é uma alternativa aceitável à socialização plena da economia? Não, discordo totalmente. Veículos motorizados pessoais como carros devem ser substituídos por transporte público gratuito. Eu concordo, mas eu ainda acho que as pessoas têm que ter o direito de ter, tipo, posses, né, como carros. Agora, eu não acho que todo cidadão tem que, tipo assim, uma casa, uma família, né, um homem, uma mulher e 2 filhos tem que ter 2 carros. Não, isso é imbecil. Isso é imbecil. Mas eu concordo que a maioria tem que ser substituída sim. A maioria das pessoas tem que usar ônibus. Muito melhor. Estamos chegando no final. O aborto é um ato imoral que deve ser proibido ou significativamente limitado. Para ser bem sincero, a única resposta certa aqui é o neutro e incerto, porque eu não sou mulher e eu não posso abortar. Mas para ser sincero, o que eu acredito pessoalmente é que ele é um ato imoral? Não. Porque ele historicamente acontece independente do que a moralidade de ser certo ou errado. Não acho que é certo dizer. Eu vou botar neutro. A sociedade é dirigida principalmente por indivíduos ideais. Indivíduos ideais. É complicado, né? Porque indivíduos é uma coisa e ideais é outra. A sociedade é dirigida por... Não, na verdade eu discordo. Discordo, não, principalmente não. É totalmente pelas condições materiais. Não é indivíduos nem ideias. Apesar de que ideias e indivíduos têm um papel importante. Mas o que determina mesmo é as condições materiais. As prisões são instituições opressivas e ultrapassadas que devem ser abolidas. No socialismo, sim. No capitalismo, também. Não, mas às vezes no capitalismo é mais difícil, né? Mas não, concordo plenamente, não tem o que discutir. A violência revolucionária é aceitável desde que o resultado final seja positivo. Lógico. A igualdade toda. E tá ligado? Essa pergunta aqui, ela até é engraçada, né? Porque assim, a violência revolucionária é aceitável desde que o resultado final seja positivo. Aí o Gandhi olha pra isso e fala, não importa se a gente se libertar, se a gente fizer isso com violência, daí não valeu a pena, tá ligado? Isso é idiota, isso é até, desculpa, eu acho isso até desonesto, eu acho isso até imaturo, ingênuo de quem fala um negócio desse, sabe? Eu vou libertar o meu povo, mas não pode ser se for com violência. Porra, você for escravizado com violência, sabe? Não vale a pena se for com violência a libertação. Isso é criancice, isso é ridículo. A igualdade total econômica e social é uma meta realista e possível de alcançar. A igualdade total é complicado, né? Todo mundo ganhar o mesmo salário? Não é essa a ideia. Todo mundo ser igual socialmente, né? Assim, todo mundo é igualmente bom e ruim, todo mundo é igualmente honesto e desonesto. Não é essa a meta, né? Mas, quer dizer, tem aquele negócio do equidade e igualdade, né? Essa diferença aí. Mas a igualdade total, não. Eu diria que eu discordo. Não, na real, não, vou botar neutro. Em geral, uma economia é projetada melhor quando organizada de baixo para cima do que de cima para baixo. Sim, concordo plenamente. As últimas 2 perguntas. Somente um partido de trabalhadores em massa pode atingir qualquer objetivo significativo de longo prazo. Não, porra, o que foi a democracia burguesa nos últimos 40 anos? Eles atingiram objetivos significativos de longo prazo. É lógico que não foram objetivos visando a classe trabalhadora e visando o futuro da humanidade, mas atingiram objetivos de longo prazo. E é um objetivo significativo, mas não é para a classe trabalhadora. Então, somente um partido de trabalhadores em massa pode atingir qualquer objetivo significativo de longo prazo. Essa frase está errada, mas ela está faltando para mim, tipo assim, no socialismo. Porque daí não. Aí sim, aí só um partido de trabalhadores de massa. Mas como não está dizendo que é no socialismo, qualquer instituição pode fazer atingir um objetivo significativo a longo prazo. Só depende de qual é esse objetivo, né? Então eu discordo totalmente, apesar de que isso provavelmente vai dar um resultado diferente do que seria o certo. A pergunta, na verdade, está incorreta. É aceitável que a humanidade sofra até certo ponto para preservar o ecossistema natural? Não.
Absurdo, discordo totalmente. As populações minoritárias devem receber proteções legais especiais. Concordo plenamente. Vamos acabar o teste agora e ver o que nós apoiamos. Nossa, na verdade somos bem centristas, hein? Bom, ele dá algum marxismo ortodoxo. Olha que interessante. Vamos lá. Muito revolucionário. Pouco reformista, sim. Extremamente científico, muito pouco utópico, achei isso muito bom. Neutro entre central e descentral. Pois é, o leninismo não está fazendo tão bom de um trabalho me conquistando, né? Mas beleza. Internacional e nacional, pois é. Eu fico meio inquieto os dois. Eu acho que os dois são importantes, o macro e o micro. Partido e união. Cara, não, pra mim, ambos são fundamentais. Ambos são fundamentais. O partido é fundamental para a organização política e a união é fundamental para a gestão política, né? Mas ambos são fundamentais. Um para a revolução, outro para a manutenção, né? Mas ambos são fundamentais. Produção, natureza. Então, eu fico no meio porque para mim os dois não tem que ser uma escolha. Para mim não tem que ser uma escolha. Para mim tem que ser algo que tem que ser feito junto. Para mim não tem essa diferença entre ecossocialista e socialista. É tudo socialista só. E progressista, lógico. Conservador para mim tem que se fuder. Bom, achei muito interessante.